Ela sumiu de casa e o bilhete que deixou mudou tudo. Beatriz acordou às 6 da manhã como sempre fazia. Preparou o café, arrumou a mesa e foi acordar a filha Laura para o colégio. Quando abriu a porta do quarto, seu coração parou. A cama estava vazia, feita com perfeição. Em cima do travesseiro havia um envelope branco com o nome Mãe, escrito em letra trêmula. Com as mãos tremendo, Beatriz abriu o envelope. Dentro havia uma carta de 3 páginas escritas à mão. As primeiras palavras fizeram suas pernas fraquejarem. Mãe, quando ler isso, eu já terei ido embora e não sei se vou voltar. A carta continuava. Eu não aguento mais fingir ser quem não sou. Não aguento mais os olhares de decepção do pai. Não aguento mais as piadas do meu irmão. Não aguento mais a pressão da igreja, da escola, dos vizinhos, todos esperando que eu seja a menina perfeita, a filha certinha, a jovem cristã exemplar. Mas eu não sou nada disso, eu sou gay mãe e não consigo mais viver essa mentira. Beatriz sentiu o mundo girar. Ela sabia, no fundo do coração, sempre soube as amigas muito próximas, a falta de interesse em meninos, o jeito como Laura evitava conversas sobre namoro, mas ela havia escolhido ignorar, fingir que não via, acreditar que era só uma fase, e agora sua filha de 16 anos havia sumido. O marido de Beatriz, Roberto, acordou com o grito dela. Quando leu a carta, sua reação foi pior do que Beatriz imaginava. Ele amassou o papel com raiva e jogou na parede. Isso é culpa sua. Você deixou ela se juntar com aquelas amizades erradas. Você não vigiou direito, mas a carta não tinha terminado. Beatriz pegou o papel amassado do chão e continuou lendo, as lágrimas embaçando sua visão. Mãe, eu sei que a senhora sempre soube. Vi nos seus olhos, toda vez que eu mencionava a Marina Vi, como a senhora mudava de assunto quando eu falava dela. Marina é minha namorada, mãe. Ela é a pessoa que me fez entender que não estou quebrada, que não preciso ser consertada. Ela me ama como sou e eu a amo mais que tudo. Tentei contar pra vocês, juro que tentei. Mas toda vez que o pai fazia aquelas piadas sobre gente desviada, toda vez que o Ricardo me chamava de machona, toda vez que a avó dizia que homossexualidade era coisa do demônio, eu engolia as palavras, engoli tanto que comecei a sufocar, comecei a me odiar, comecei a desejar não acordar mais. Beatriz levou a mão à boca, abafando um soluço. A filha estava falando sobre suicídio. Faz 6 meses que não durmo direito. Faço terapia escondida na escola porque tenho medo de pedir ajuda para vocês. A psicóloga me disse que eu preciso sair desse ambiente tóxico antes que seja tarde demais. Então é isso que estou fazendo. Estou indo embora, Marina, e eu vamos ficar na casa da avó dela em outra cidade. Ela me aceitou quando vocês não conseguiram nem olhar nos meus olhos. Não sei se a senhora vai me procurar, não sei se o pai vai querer me trazer de volta. Se quiserem me encontrar, preciso entender uma coisa. Eu não vou mais fingir, não vou mais negar quem sou. Se voltarem a me amar, vai ter que ser a Laura de verdade, a menina que ama outra menina. Caso contrário, é melhor que finjam que nunca tiveram uma filha. A carta terminava com uma frase que partiu o coração de Beatriz. Eu te amo. Mãe, sempre amei, mas aprendi que preciso me amar primeiro. Desculpa por não ser a filha que vocês queriam. Roberto estava vermelho de raiva. Vamos chamar a polícia. Vamos trazer essa menina de volta e colocar juízo na cabeça dela. Isso é influência dessa tal de Marina. Ela tem 16 anos, Roberto. Ela está falando em suicídio. E você só pensa em colocar juízo? Beatriz gritou pela primeira vez em 20 anos de casamento. Juízo é exatamente o que ela precisa. Precisa de disciplina, de limites, de entender que essas escolhas têm consequências. Não é uma escolha, Beatriz berrou, surpreendendo até a si mesma. Nossa filha não escolheu isso. Ela nasceu assim e nós a fizemos se sentir tão mal por isso que ela preferiu fugir a ficar aqui. O filho mais velho deles, Ricardo, de 19 anos, apareceu na porta do quarto. Ele havia escutado tudo. Sabia que ela era sapatão. Todo mundo na escola sabe. É vergonhoso, os caras ficam tirando sarro de mim por causa dela.
Beatriz olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. Sua irmã sumiu de casa falando em suicídio. E você está preocupado com o que seus amigos idiotas pensam? Ela que se meteu nessa, agora que aguente. Ricardo deu de ombros e saiu do quarto. Beatriz olhou para o marido e para a porta onde o filho havia acabado de sair. Pela primeira vez em anos, ela enxergou com clareza. Sua família estava envenenada por preconceito. E esse veneno havia expulsado sua filha de casa. Ela pegou o celular e, ignorando os protestos de Roberto, ligou para a polícia. Não para trazer Laura de volta à força, mas para fazer um boletim de ocorrência e garantir que a filha estava segura. Eu vou encontrar nossa filha, Beatriz disse para o marido. E quando encontrar, vou pedir perdão de joelhos, porque ela está certa. Nós a fizemos escolher entre ser amada e ser ela mesma. Roberto balançou a cabeça com desdém. Se você for atrás dela para aceitar essa aberração, não sei se vou estar aqui quando voltar. Beatriz pegou a bolsa e as chaves do carro. Olhou para o marido nos olhos e disse com uma calma gelada: então talvez seja melhor que não esteja mesmo. E saiu batendo a porta, a carta da filha apertada contra o peito, com um único objetivo: encontrar Laura e consertar o erro mais grave que havia cometido como mãe. Deixar o preconceito ser maior que o amor. Beatriz dirigiu por 2 horas até a cidade vizinha, seguindo a única pista que tinha. Laura havia mencionado a avó de Marina. Ela ligou para a escola, conseguiu falar com a psicóloga que atendia Laura escondida e finalmente teve um... Seu coração batia tão forte que doía no peito. Quando chegou na casa simples de Portão Verde, foi uma senhora de cabelos grisalhos quem atendeu Dona Marta, a avó de Marina. Olhou Beatriz com uma expressão cautelosa. A senhora é a mãe de Laura. Sou, por favor, preciso ver minha filha. Ela não quer ver a senhora, Dona Marta disse, mas havia compaixão em sua voz. Ela chorou a noite inteira. Está destruída. Aquela menina está sofrendo de uma forma que nenhuma criança deveria sofrer. Eu sei, e eu vim pedir perdão. Vim dizer que estava errada. Por favor, só me deixe falar com ela. Dona Marta suspirou. Vou perguntar, mas se ela disser não, a senhora vai ter que respeitar. Ela entrou na casa e Beatriz ficou ali na calçada, sob o sol quente, com a carta amassada nas mãos, rezando como não rezava há anos. 5 minutos depois, Marina apareceu na porta. Era uma garota bonita, de cabelos castanhos e olhos gentis. Mas naquele momento, seus olhos estavam duros como pedra. Minha avó disse que a senhora quer falar com a Laura. Mas antes, vai ter que falar comigo. Tudo bem, Beatriz disse. A senhora tem ideia do que fez com ela? Marina começou, sua voz tremendo de raiva contida. Laura tentou se matar 3 vezes nos últimos 6 meses. 3 vezes. Ela tomou remédios. Eu que chamei a ambulância. Ela se cortou. Eu que estanquei o sangue. Ela ficou na beirada da ponte. Eu que puxei ela de volta. Tudo porque vocês, a família dela, fizeram ela acreditar que ser quem ela é era pior que morrer. Beatriz sentiu as pernas bambearem. Ela não sabia, não fazia ideia de que estava tão grave. Meu Deus, amo a Laura. Marina continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Amo ela mais que tudo nesse mundo. E não vou deixar a senhora machucá-la de novo. Então, se veio aqui para convencer ela a mudar, a fazer terapia de conversão ou qualquer outra tortura dessas, pode ir embora agora. Não, Beatriz disse, sua própria voz quebrando. Vim pedir perdão. Vim dizer que sou eu quem precisa mudar. Vim buscar minha filha de volta, a filha verdadeira dela, não a versão que eu queria que ela fosse. Marina estudou o rosto de Beatriz por um longo momento, então suspirou. Ela está no quarto dos fundos, mas vá devagar, muito frágil. Beatriz entrou na casa e seguiu Marina até um quartinho simples. Laura estava deitada de costas para a porta, encolhida debaixo de um cobertor velho. Beatriz sentiu o coração se despedaçar ao ver a filha tão pequena, tão vulnerável. Laura, ela chamou suavemente. A menina ficou rígida, mas não se virou. Vai embora. Não vou.
Beatriz disse, sentando na beira da cama, não antes de dizer o que vim dizer. Se veio me buscar para voltar para casa e me curar, pode esquecer, eu prefiro morrer. As palavras eram como facas, mas Beatriz merecia cada corte. Não vim te buscar para te mudar. Vim te buscar porque te amo. E demorei tempo demais para perceber que amor verdadeiro não tem condições. Laura finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Havia marcas de cortes recentes nos pulsos, mal escondidas pelas mangas compridas. Beatriz teve que se segurar para não gritar de dor ao ver aquilo. A senhora sempre soube, Laura disse, sua voz rouca. Vi nos seus olhos, mas a senhora escolheu fingir que não via. Escolheu o conforto da mentira em vez de me proteger. E vou carregar essa culpa pro resto da vida. Beatriz admitiu, as lágrimas finalmente caindo. Fui covarde. Tive medo do que seu pai ia dizer, do que a igreja ia pensar, do que os vizinhos iam falar. Coloquei a opinião de estranhos acima da segurança da minha própria filha e quase te perdi por causa disso. Quase! Laura riu sem humor. A senhora já me perdeu. Eu não volto para aquela casa. Eu sei e não estou pedindo para você voltar. Estou pedindo uma chance de ser a mãe que deveria ter sido desde sempre. Deixa eu te apoiar. Deixa eu te proteger. Deixa eu conhecer a Laura de verdade. A menina que ama a Marina, que é corajosa, que é forte, que é perfeita exatamente como é. Laura olhou para a mãe com desconfiança. E o papai? E o Ricardo? Eles concordam com isso? Beatriz respirou fundo. Seu pai me deu um ultimato. Disse que se eu escolhesse te aceitar, ele não garantia que estaria lá quando eu voltasse. E sabe o que eu escolhi? Escolhi você, sempre deveria ter escolhido você. A senhora vai se separar do papai? Laura perguntou incrédula. Se for necessário, sim, porque finalmente entendi que um casamento baseado em preconceito não vale nada. Sua felicidade, sua vida, sua saúde mental, isso vale tudo. E se seu pai não consegue enxergar isso, então não é o homem que pensei que fosse. Laura começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. A senhora realmente está dizendo isso? Não está só. Não estou fingindo. Beatriz a interrompeu. E vou provar. Marina pode vir para casa. Para nossa casa. Vocês podem namorar abertamente, sem esconder. Vou brigar com quem falar mal de vocês. Vou aprender sobre LGBTQIA+. Vou buscar terapia para desconstruir meu preconceito. Vou fazer tudo o que for necessário para recuperar sua confiança. Marina, que estava na porta observando, entrou no quarto. Promessas são fáceis de fazer, difíceis de cumprir. Eu sei. Beatriz olhou para a namorada da filha. E agradeço por ter salvado minha filha quando eu falhei. Agradeço por amá-la quando nós não soubemos. Você é muito bem-vinda na minha casa. A nossa casa. Ora olhou para Marina, depois para a mãe. Eu preciso de tempo. Preciso saber se é real, preciso ver ações, não só palavras. Você vai ter, Beatriz prometeu, todo o tempo que precisar. E cada dia vou provar que mudei e que aprendi. Que o amor que sinto por você é mais forte que qualquer preconceito. 3 meses se passaram. Beatriz não voltou para casa naquele dia. Ela alugou um apartamento pequeno na mesma cidade onde Laura estava e começou a reconstruir a vida do zero. Roberto ligou algumas vezes no começo, exigindo que ela voltasse, mas ela foi firme. Só voltaria se ele aceitasse Laura completamente. Ele desligou, dizendo que ela havia feito sua escolha. Ricardo, o filho, tomou o lado do pai. Ele bloqueou Beatriz e Laura em todas as redes sociais e espalhou pela família inteira que a mãe e a irmã haviam enlouquecido. A família extensa se dividiu. Alguns apoiaram Roberto, outros ficaram em silêncio constrangido e apenas uma tia teve coragem de ligar para Beatriz e dizer: "Você está fazendo a coisa certa." Mas Beatriz não se arrependeu. Ela conseguiu um emprego em uma loja, começou a fazer terapia e pela primeira vez na vida estava aprendendo a pensar por si mesma. Não mais sob a sombra do marido controlador ou das expectativas da igreja conservadora. Ela estava descobrindo quem realmente era. Laura voltou a morar com a mãe depois de 6 semanas.
Foi um processo lento e cheio de desconfianças. Às vezes ela testava Beatriz, mencionava Marina de propósito, mostrava afeto em público, esperando pela rejeição familiar. Mas Beatriz não recuou. Ela abraçava as duas meninas, perguntava sobre o namoro, conhecia os amigos LGBT+ de Laura e aprendia com cada conversa. Uma noite, Laura acordou gritando com um pesadelo. Beatriz correu para o quarto e encontrou a filha em pânico, hiperventilando. Eram os traumas, os meses de rejeição, as tentativas de suicídio, o medo constante de não ser aceita. Beatriz segurou a filha nos braços e ficou ali a noite inteira, embalando ela como fazia quando Laura era bebê, sussurrando: "Você está segura. Eu te amo, você é perfeita como é." Marina se tornou parte da família. Ela jantava com elas toda sexta, dormia lá nos finais de semana e, lentamente, a casa deixou de ser apenas uma casa. Virou um lar onde amor era amor, sem condições, sem julgamentos. 6 meses depois da fuga, Laura começou a sorrir de novo. Ela voltou a tocar violão, algo que havia abandonado quando a depressão piorou. Ela se inscreveu num grupo de apoio LGBT+, e começou a ajudar outros jovens que passavam pelo que ela passou. E aos poucos, as cicatrizes nos pulsos foram ficando mais claras. Não mais escondidas por vergonha, mas mostradas como símbolo de sobrevivência. 1 ano depois, Roberto apareceu. Ele bateu na porta do apartamento numa tarde chuvosa, o rosto cansado e envelhecido. Beatriz atendeu com cautela. "Vim falar com a Laura", ele disse a voz baixa. "Ela não quer falar com o senhor", Beatriz respondeu friamente. "Eu sei, mas preciso tentar." Ele pausou. "Fiquei sozinho esse ano todo. Ricardo mal fala comigo. A casa está vazia e eu tive muito tempo para pensar." Laura apareceu atrás da mãe. Ela havia crescido naquele ano, não fisicamente, mas em maturidade e confiança. Roberto olhou para a filha e pela primeira vez realmente a viu. Não a imagem do que queria que ela fosse, mas a pessoa que ela era. "Quero pedir desculpas. Passei um ano inteiro orgulhoso demais para admitir que estava errado." "Mas estava muito errado," Laura disse. "O senhor levou um ano sozinho para perceber o que fez comigo?" "Não tenho desculpa. Fui preconceituoso, fui cruel, fui um péssimo pai, e entendo se você nunca quiser me perdoar. Mas precisava te dizer, eu estava errado, sobre tudo. Você não precisa mudar, nunca precisou. Quem precisava mudar era eu." Laura cruzou os braços. "E mudou." Roberto respirou fundo. "Estou tentando." "Comecei a fazer terapia e li livros. Conversei com um padre novo da igreja que tem visão diferente. Saí daquele lugar tóxico onde a gente frequentava e aprendi que o amor que você sente pela Marina é tão real e válido quanto o amor que sinto pela sua mãe. Levei 60 anos para aprender isso. Desculpa por ser tão burro." Pela primeira vez, Laura viu lágrimas nos olhos do pai, lágrimas reais, não de raiva, mas de arrependimento genuíno. "Eu não sei se consigo te perdoar agora," Laura disse honestamente, "mas posso tentar conhecer essa nova versão do Senhor. Devagar, com limites." Roberto assentiu. "É mais do que mereço." Eles começaram com cafés quinzenais. Roberto conheceu Marina e pediu desculpas a ela também por todos os pensamentos ruins que havia tido. Ele aparecia nas apresentações de violão de Laura. Ele aprendeu as bandeiras LGBT+, os pronomes corretos, a linguagem respeitosa. Não era perfeito. Às vezes cometia erros, falava coisas sem pensar, mas sempre pedia desculpas e tentava melhorar. Ricardo nunca voltou. Ele seguiu o caminho do preconceito e da intolerância. Mas a família que restou, Beatriz, Laura, Roberto aos poucos e Marina, construiu algo mais forte que sangue, construiu amor verdadeiro. 2 anos depois daquela manhã terrível, Laura e Marina se formaram no ensino médio. Na festa de formatura, Laura subiu ao palco para fazer E ela disse algo que fez Beatriz chorar. "Quase não cheguei até aqui. Houve um tempo em que achei que seria mais fácil desistir do que lutar para ser quem sou. Mas aprendi que a coragem não é não ter medo, é ter medo e escolher viver mesmo assim. E aprendi que família de verdade não é quem te aceita.
apesar de quem você é. Quem te ama porque você é quem é. Obrigada, mãe. Obrigada por ter escolhido o amor. E naquela noite, debaixo das estrelas, com Marina de mãos dadas com ela e a mãe chorando de orgulho na plateia, Laura finalmente sentiu algo que não sentia há anos. Paz. A paz de ser amada exatamente como era. Sem máscaras, sem fingimentos. Apenas amor, amor real, verdadeiro e incondicional.